Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Noções de Direito Ambiental e hoje nós vamos tratar do tema Fontes do Direito Ambiental. Sendo mais específico, nós vamos tratar das fontes normativas, das fontes formais. Pessoal, o direito ambiental, ele tem uma característica que ele é sem fronteira, justamente é, por ele ser global, certo? Por ele realmente ele não ter fronteiras. E por ele ser dinâmico, por ele evoluir e se adaptar às novas descobertas, às novas necessidades, às novas tendências, e também por ele ser multinível, porque ele conecta leis internacionais com leis nacionais, com normas técnicas, e por aí vai. Quando a gente começa a falar de fontes, a gente tem que entender que as fontes de um direito, a fonte de uma da ciência jurídica, ela tem o intuito de tratar da origem, daquilo que dá a causa aqueles entendimentos, às nossas normas e também aos nossos princípios norteadores. É, são regras que têm força de lei, né, e que estabelecem como podemos, é, o que podemos ou não fazer referente ao meio ambiente. Né? Então, referente às nossas fontes normativas, nós podemos dividir elas em quatro, que é o direito internacional, o nosso direito nacional, fontes secundárias e princípios gerais. Se tratando de direito internacional, ele é um grande pilar, justamente por conta que o meio ambiente, como dito, ele é sem fronteira, ele tem essa estrutura global, e quando a gente pega as convenções de Estocolmo, do Rio 92, acordos internacionais, né, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, por exemplo, nós vemos que ele traz essa necessidade de ser uma fonte do direito. Quando a gente trata de fonte do direito nesse caráter internacional, nós temos que prestar muita atenção, porque nem sempre eles vão ter força de lei aqui no Brasil. Porque nem sempre eles serão tratados internacionais. Então, as convenções, por exemplo, as convenções de Estocolmo do Rio 92, elas têm uma característica de serem leis fracas, ou como a doutrina gosta de chamar de soft law. Então, por mais que ela tenha esse caráter de trazer regras, de trazer noções, de determinar atitudes, no Brasil ele acaba não sendo tratado como lei, mas sim como inspiração para o legislador brasileiro. E claro que eles também podem funcionar como um controle de convencionalidade que os juízes, que os tribunais utilizam na aplicação das leis e dos princípios aqui no país. Então, os juízes, através desse controle de convencionalidade, eles analisam o que se encontram nessas fontes internacionais, nessas convenções, e trazem sua aplicação para o direito brasileiro. E quando a gente trata de direito nacional, nós temos que lembrar da nossa Constituição. Não vamos aprofundar nesse assunto, porque já foi tratado de forma bem profunda na aula passada. Mas além da nossa Constituição, nós temos as leis infraconstitucionais. Nossas leis infraconstitucionais, nossas leis ambientais, né, elas também são fontes do direito, justamente porque elas criam regras. Então, a exemplo, nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi a primeira e grande lei ambiental, a Lei de Ação Civil Pública, que permite que ministérios e que o Ministério Público e associações defendam o meio ambiente em juízo. Nós temos o Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais, dentre outras. Né? A exemplo também, eu quero trazer a lei, se eu não me engano, a Lei 14.066 de 2020, que ela veio após o desastre de Brumadinho e Mariana. Né? Ela trouxe ali uma alteração ali na política pública, a política pública nacional de recursos hídricos, a política de segurança de barragens, alterou também o código de mineração. Então vejam também que além uma das fontes também podem ser os desastres ambientais, mas isso é um assunto para a próxima aula. Tá? Dentre as nossas leis também, nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que ela tentou organizar uma confusão que havia referente ao poder legislativo sobre o meio ambiente.
né? Então ela veio organizar essa bagunça legislativa que havia entre a União, o Estado e os municípios, de forma que agora os municípios eles podem os estados e municípios eles podem legislar sobre os assuntos ambientais desde que eles não flexibilizem o que é tratado na lei federal. Então, se for para punir mais, se for para deixar ela mais rígida, é possível. Tá? Então, de certa forma, eles trabalham juntos. É mais ou menos dizer que quem protege mais vence. Entende? Então, as leis elas podem ser mais protetivas do que as leis federais. A exemplo, nós temos a questão do amianto, que o STF já confirmou que o amianto, no caso do amianto, é permitido que leis estaduais e municipais sejam mais restritas. No caso de agrotóxicos, os estados podem fazer regras mais rígidas sobre o uso de agrotóxico. E também nós temos, como exemplo, a questão dos fogos de artifício, que os municípios podem proibir os fogos de artifício com estopim, que é aquilo que faz o barulho, justamente para proteção dos animais. Na sequência, pessoal, temos o que a gente chama das fontes secundárias. Por quê? Além do Congresso Nacional, nós também temos um órgão que cria regras técnicas para o meio ambiente. E esse órgão é o CONAMA. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele surge como essa fonte secundária, justamente por ele ser um órgão consultivo e deliberativo, cria padrões técnicos, define limites de poluição e estabelece regras para o licenciamento. Né? Então, ele determina padrões que a lei não especifica. Esses atos normativos, eles têm caráter primário, isso o STF já definiu, ele já tem esse entendimento. O que o CONAMA não pode é inovar a lei, criar obrigações do nada e até mesmo ir contra o que está estabelecido em lei. E, além disso, nós temos os princípios. Nós temos os princípios da preservação, do poluidor pagador, que é aquele que polui deve pagar pela limpeza, da cooperação, do desenvolvimento sustentável, que busca o equilíbrio entre a economia e a ecologia, que está lá no artigo 170 da Constituição Federal. Nós temos a função ambiental da propriedade, que pela pessoa ser dono da terra, ela não pode fazer o que ela quiser, ela tem que respeitar o meio ambiente. E nós temos o indúbio pro natura, que, na dúvida, sempre a lei será aplicada em favor da natureza. Né? E um outro princípio muito importante, que por mais que ele não esteja expresso na nossa legislação, ele foi reconhecido pelos acordos internacionais. O Brasil faz parte, como por exemplo, do Protocolo de São Salvador, do Acordo de Escazú de 2018, né? É o princípio da proibição do retrocesso ecológico, que nada mais nada menos que quer dizer que a proteção ambiental ela não pode dar um passo atrás. A lei ela não pode prejudicar o meio ambiente. Se há uma lei criada que protege o meio ambiente, não pode ser criada uma lei que dê uma proteção inferior a essa. Tá? A exemplo, nós temos a resolução do CONAMA 500 de 2020, que o STF ele considerou ele estava violando os princípios da proteção ambiental justamente por não respeitar o princípio da proibição ao retrocesso, porque ele estabelecia normas que eram prejudiciais ao meio ambiente. Então, ele acabou restabelecendo a resoluções anteriores que estavam de acordo com a proteção ambiental. Então, pessoal, a conclusão que a gente chega é que a proteção do meio ambiente no Brasil ela depende de uma rede bem complexa, que junta as fontes internacionais, a nossa Constituição, leis específicas, as normas técnicas do CONAMA e os princípios que norteiam a aplicação da lei ao nosso ordenamento jurídico. Logo, isso funciona de forma bem interligada, bem dinâmica, bem multinível e principalmente sem fronteiras. E funciona como uma rede, uma teia normativa realmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.